Ô Glória! Olha, feliz porque nós estamos voltando aqui, já um pouco em cima do tempo da aula, mas nós queremos falar um pouquinho aí dessa lição 10 da CPAD, o cativeiro de Israel, o reino do norte. Você deve entender bem que o reino, ele esteve unido por cerca de 120 anos, com Saul, Davi e Salomão. Após a morte de Salomão, há uma cisão. O reino se divide e dali em diante ele passa a ser reino dividido e a parte superior, se você olhar em qualquer mapa, é o norte e a parte inferior é o sul. Tá bom? Vamos aqui para o nosso texto áureo. Não se esqueça de se inscrever aí no canal, dar o seu like, tá bom? Compartilhar. Não saia daí não, que nós temos aí cerca de 20 minutos aí para nós fazermos aquela reflexão, aquele resumo desse assunto. Vamos lá. Texto áureo diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Verdade prática, Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Texto de referência está no segundo livro de Reis, capítulo 17, do 1 ao 14, e 17, do 20 ao 29. O objetivo geral dessa lição é compreender que nossas transgressões nos afastam de Deus. Essa é profeta Isaías, capítulo 59, verso 1. Objetivo específico, que são 3: destacar as injustiças cometidas por Israel, ressaltar a insistência de Israel no pecado da idolatria e salientar o sincretismo em Samaria. Vamos nós então aqui. A introdução diz que o cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Bom, para a gente entender um pouco isso, cerca de 722 antes de Cristo, a Síria vem e leva o reino do norte cativo. Judá, o sul, tem cerca de 116 anos para não cometer, não cair no mesmo erro que era a idolatria, a prostituição, né, o culto aos ídolos. Deus deu a eles aí cerca de 116 anos. Por quê? 722 menos 606, quando Babilônia toma Judá. Então, 722 menos 606 dá isso, né? 116 anos, mais ou menos, aproximadamente. Só que Judá também comete os mesmos erros. Mas o nosso papo aqui é sobre o norte. Então vamos lá. E aí, por causa dessa idolatria, o povo, Deus permite que eles sejam levados para o reino do norte. Tem um texto aqui que deixa isso bem explícito para nós, para você poder também comprovar aí com o seu, juntamente com a sua turma aí, com seus alunos, né? Vai que tem aquele aluno inteligente, que sempre tem mesmo. Os alunos são todos inteligentes. E pede: professor, o senhor pode me dar uma referência do que o senhor está falando? Na verdade, ensina os seus alunos a serem questionadores. Professor, ensine seus alunos a serem pensadores. Ensina eles a perguntarem, pedirem fonte do que você fala
e pedir referência daquilo que você está ensinando. Ensina eles a fazerem isso. Não ensine o seu aluno para que ele funcione como uma caixa que você coloca as suas informações e ele não tem o direito de questionar porque você acredita que você é detentor de toda a verdade. Então seja humilde. Fale para eles, questionem o que vocês estão ouvindo. Isso é grandeza. 17 de 2 Reis, versículo 23, diz assim: Até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, como falara pelo ministério de todos os servos, os profetas, assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. É o dia de hoje, no texto, o dia em que fora escrito o texto. Então a nação de Israel entrou em decadência política, social, econômica e religiosa, e eu quero acrescentar uma aqui, moral também. Perderam o pudor da moralidade, porque a prostituição também fazia parte do seu estilo de vida. Quando não era prostituição no corpo, era a prostituição religiosa. Vamos aqui, Samaria é cercada pelo rei da Síria. Então a nação de Israel experimentou prosperidade econômica e conquistas e reconquista de territórios perdidos para a Síria, que durante algum tempo dominava a Palestina. Mas infelizmente, conforme nos adverte o profeta Amós e Oséias, esses resultados foram alcançados através de corrupção. Olha, injustiça social. Amós bateu demais. Na verdade, o profeta Amós é o profeta que prega contra a injustiça social. E hipocrisia religiosa. Parece bem com os nossos dias, não é verdade? Puxa vida. Coisa tá feia. E sincretismo. Olha só. O que é o sincretismo? O sincretismo é uma fusão da verdade absoluta, no caso aqui da palavra de Deus, com verdade que alguém acredita. Então, se eu trago uma verdade minha, que eu acredito naquilo ali, e mesclo com a verdade da palavra de Deus, da verdade de Deus, eu faço um sincretismo. Porque o que tem que reger a igreja é a palavra, e não os meus achismos, e não os meus pensamentos, as minhas imaginações. Então, com as imaginações, com o neopentecostalismo crescendo assustadoramente, invadindo as igrejas pentecostais de modo sutil, sutilmente, ele vai entrando, e aí nós começamos a ver as igrejas pentecostais pregando sobre cobertura espiritual. Olha só. A gente vê as igrejas pentecostais fazendo atos proféticos. E aí tudo vira profético. O louvor é profético, o culto é profético, o hino tudo vira profético. E aquilo que é profético, de verdade, vai perdendo a sua relevância, porque o sincretismo toma conta de modo assustador. E nós precisamos pisar no freio. Vamos aqui, Samaria cercada pelo rei da Síria e a traição de Oséias. Porque Oséias ele quis fazer aliança com o rei do Egito para poder pelejar contra a Síria e não pagar tributos. E aí, filho, deu ruim para eles, porque pior se tornou a situação deles. Ao invés deles retornarem para Deus, olha só, ao invés deles se retornarem para Deus, eles retornam, eles vão buscar recurso ao paganismo. Eles vão buscar recurso do Egito, daquilo que na simbologia simboliza o mundo.
e seu estilo de vida. Então, eles têm que buscar a Deus, eles vão buscar ao mundo, no mundo. Eles vão fazer aliança com o mundo para lutar contra o inimigo, contra a Síria, sendo que eles tinham que fazer aliança com Deus, se voltar para Deus, e Deus iria dar vitória a eles. Mas eles optaram pelo mundanismo. E aí, eu li num livro do pastor Hernando Dias Lopes, que alguém foi procurar a igreja no mundo e a encontrou. E chegando lá, ele encontrou o mundo dentro da igreja. Que coisa, hein? A adversidade dos profetas, as advertências dos profetas. Lê direito, rapaz. O aumento da riqueza nacional, especialmente sob o reinado de Jeroboão II, fez com que pequenos proprietários fossem espoliados pelos mais ricos, até que se tornassem pobres e servos desses usurpadores. Enquanto os mais abastados viviam na extravagância, os pobres eram vilipendiados e permaneciam na miséria. E aí eu fico pensando, gente, não está muito diferente. Não está muito diferente. As pessoas estão, tem lideranças, não vou generalizar, que estão se locupletando com desgraça alheia. Eles andam de avião quando seus membros passam fome. Eles trocam de carro 2, 3 vezes por ano quando o membro está vivendo uma vida subhumana. É muito parecido. Parece ser muito contemporâneo o fato ocorrido. Não é verdade? É verdade. Vamos lá. E olha que isso aqui ocorreu 700 anos antes de Cristo. Então, trazendo para mais de 2.000 anos, são 2.000 anos e 700. 2.700 anos. Quase 3.000 anos. E o homem continua do mesmo jeito. Se completando com desgraça alheia, em nome da religião, em nome de Deus. Que coisa feia, onde nós vamos parar? Vamos nós aqui, meu amigo professor, porque isso dá uma reflexão, isso dá uma polêmica. Vamos aqui então. O Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo em Israel, em que o povo adorava os ídolos e ao mesmo tempo oferecia cultos a Deus. Você conhece algum culto sincrético? Deixe seu comentário aí. Você já frequentou um culto sincrético? Deixe seu comentário aí para a gente poder perceber também o seu senso do que é sincretismo religioso. O 2 diz, o terrível pecado da idolatria. O pecado da idolatria é trair Deus. Isso é trair Deus. E Deus não admite isso. Porque a sua glória ele não divide com ninguém. Ele já disse isso no profeta Isaías. Então não tem como. Isso é inadmissível aos olhos de Deus. É muito parecido com os nossos dias, gente. Hoje nós temos culto a personalidades. Vamos pro culto, aí tem uma personalidade lá, as pessoas gritam, ovacionam, sabe? Se diminuem. E o Deus, que em tese está sendo adorado, está ficando para segundo planos. Um retorno para Deus é o que nós precisamos hoje. Se nós quisermos entretenimentos,
deveríamos procurar um circo e não a igreja. A igreja nós vamos para ouvir Deus. Para que você, professor, seja a boca de Deus para o seu aluno. Porque idolatria é tudo que nos afasta de Deus. Tudo que nos afasta de Deus é idolatria. Presta bem atenção, não é o que me afasta da igreja, é o que me afasta de Deus. Eu devo frequentar a igreja, eu ser da igreja, mas de repente eu não pude ir ao culto por um motivo de força maior. Isso não caracteriza idolatria. Idolatria é o que me afasta de Deus. Agora, se for uma coisa banal que me afastou de ir ao culto, isso também pode se caracterizar uma idolatria. Todo cuidado é pouco nesse quesito. Então, outras causas do cativeiro. O pecado relacionado à exploração e indiferença para com o pobre foram duramente criticados pelos profetas. Percebe-se que tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. É o desprezo, sabe? A exploração, a infidelidade, o engano, o engodo, o manipular da massa em nome de Deus, usar a palavra para enganar. Isso é abominável aos olhos de Deus. Não faça isso, meu amigo professor. Que Deus nos guarde, nos livre de enganar as pessoas, usando a palavra do Deus eterno. Isso são outras causas que levam cativeiros. Talvez as pessoas entram num cativeiro emocional porque usam de engano com as próprias coisas de Deus. E quando percebe-se, já está no cativeiro das emoções. Isso é perigoso e é danoso. Vamos aqui para o 3, a mistura de gente e o sincretismo. O que os assírios fizeram? Eles pegaram outros povos, jogaram em Samaria, eles tinham o hábito de fazer isso, para que houvesse uma mesclagem de nações e ali fosse estabelecido um povo. E com isso, para os judeus, surgiu os famosos samaritanos, que hoje tem em Israel aí ainda cerca de 800 a 900 samaritanos. Eles têm perdido também bastante a sua força, mas continuam lá. E os judeus, eles, devido a esse problema todo, eles odiavam os samaritanos. E Jesus veio para quebrar esse protocolo de que judeu não se dá com samaritano. Então, a primeira coisa que ele faz é evangelizar uma mulher samaritana. A própria mulher fala para Jesus, mas os judeus não falam com samaritano. Como sendo o senhor judeu fala comigo? Me pede água. Ou seja, Jesus vai com uma estratégia para poder trazer uma fala e ensinar aos seus discípulos com a sua vida, com as suas ações, da importância que é uma alma samaritana. Porque se ele só ensina verbalizando, a didática, o aprendizado seria duvidoso. Os judeus e os samaritanos. Apesar do antagonismo entre judeus e samaritanos, Jesus os contemplou com muito amor. Com muito amor. E cadê? Ele deu atenção à mulher samaritana e lhe anunciou o reino, fazendo-a conhecedora da fonte da água que sacia a sede humana de forma definitiva. Outra coisa que Jesus passou ali por Samaria não é, na verdade, ele não passa por ali por questões geográficas. Ele passa por ali por questões espirituais. Eu estou colocando aqui, Jesus foi enfático em dizer que o lugar não era físico ou geográfico, e sim espiritual, o coração do homem. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Quando Jesus fala é necessário passar por Samaria, a necessidade ali não era geográfica. Ele poderia passar pela margem do Jordão ou passar além do Jordão. Ele passa por Samaria por necessidade espiritual.
E aí, o que o autor está falando aqui, quando ele está naquele bate-papo com a mulher pergunta assim, mas aonde é o local certo para adorar? Os judeus falam que é em Jerusalém. O meu povo fala que é no Monte Gerizim. Qual o local certo? Jesus fala assim, a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses que o Pai procura para que o adorem. A adoração não está no lugar geográfico, no local. Claro que existe um local onde a gente coletivamente nos reunimos para adorar a Deus, que a gente chama de templo, de casa do Senhor. Mas Jesus está à procura do adorador. O adorador, ele não depende do lugar. O adorador, a sua vida é uma vida de adoração a Deus. Foi isso que Jesus ensinou àquela mulher. E aí, por último, também ele narra a parábola do bom samaritano, que havia ali os religiosos e alguém ali que não fazia parte da religião judaica. O sacerdote passa, o levita passa, mas aquele homem que passa socorre o que está caído, que era um judeu assaltado. E os religiosos judeus não fazem nada. Aí entra o samaritano, que socorre o homem, paga a hospedaria, bota no seu jumento. Daí diz, ó, quando eu voltar, se faltar, eu pago mais. Moral da história? Jesus pergunta assim, quem foi o próximo daquele homem? Eles respondem assim, o que usou de misericórdia? Porque eles não pronunciavam o termo samaritano. E Jesus estava quebrando isso. Porque o cristianismo ensina para os seus alunos, seja enfático, traga uma tônica. O cristianismo é para quebrar protocolos. Você não pode ter a mente de Cristo desejando mal. Não tem como eu ter a mente de Cristo maquinando mal. Isso não é mente de Cristo. Mente de Cristo pensa com o respaldo da palavra do Senhor. E não com o respaldo de uma natureza caída, pecaminosa. Precisamos de tê-la urgentemente para que nós possamos pensar como Cristo pensa e como ele ensinou aos seus discípulos. Vamos à nossa conclusão dessa aula maravilhosa. Não faltou advertência para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Todavia, nada surtiu efeito. Cada vez mais a nação afundava em seus pecados e a maneira drástica, porém, misericordiosa e amorosa de Deus retornar ao seu povo. A aconchego do seu amor foi infelizmente conduzi-la ao cativeiro e à dispersão. Que Deus nos ajude a atentarmos mais para a sua palavra, a fim de não colhermos os amargos frutos da desobediência. Que Deus nos guarde, nos preserve. Meu amigo professor, não esqueça de orar por sua turma, de orar com sua turma. Amém? De jejuar, de se consagrar, de ler a palavra. Faça isso por eles. E Deus vai honrar o seu ministério, o seu chamado. Isso tem que pesar em você. Tá bom, meu amigo? Vai entusiasmado, hein? Vai vibrando. Domina, deixa o assunto correr em todo o teu ser. Um grande abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever se você que não é inscrito e compartilhar. Eu estou indo embora.